Olá! Olá, atenção a todos e todas! Estamos chegando! Bom dia! Bom dia! Boas-vindas de novo à Mente no Trabalho. Para você que está chegando, faltando alguns segundos para 11 horas e 30 minutos. Você que é pontual, que já chegou, eu sou o Kiko Campos, um homem branco, usando uma camisa verde social, estou com barba feita, cabelos cinza, né? Um óculos quadrado, um relógio, uma aliança. Sejam muito bem. E eu não estou sozinho, eu estou com ela, a Super Isabela. Bom dia, dona Isabela. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom estar com vocês de novo. Eu sou Isabela Cruz, sou uma mulher branca, tenho cabelo comprido, cacheado, estou vestindo uma roupa quentinha hoje, um pouquinho frio, e é um prazer estar com vocês de novo aqui. Vamos lá, Kiko, vamos aquecer esse pessoal. Muito bem, turma! Então, você que está aqui com a gente sabe que o tema de hoje é o que mais cresce nos afastamentos do país. O tal do burnout. Seria como um curto-circuito. E eu quero começar com uma frase importante que você já pode anotar aí no seu caderninho. Burnout não chega do dia para a noite. Ele dá sinais, são visíveis e é o líder quem consegue enxergar primeiro, antes até que o RH, antes de virar afastamento. Certo, dona Isabela? Isso mesmo, Kiko. E a gente vai falar muito disso hoje, a questão os 5 minutos de conversa para evitar 5 meses de afastamento. E a gente não vai falar sobre a liderança que tem que dar um diagnóstico, a liderança que tem que oferecer um relatório, apresentando os sintomas em forma de relatório. Isso não é papel da liderança. A gente vai falar muito sobre o que dá para ver, como você falou, tem sinais que são muito evidentes no dia a dia, nas semanas que vão se acumulando, e se a gente observar, a gente consegue aí identificar. Então, se você é uma liderança, se você quer saber mais sobre esse tema, fica aqui com a gente, 30 minutinhos, uma sessão super bacana, super organizada para vocês saírem com material pronto para levar na segunda-feira. Turma, e antes de tudo, segue a gente aqui no LinkedIn, ativa o sininho, toda sexta, 11h30, tem episódio novo e você pode depois acessar o mente.kikocampus.com e acessar toda a série. É isso aí. E, Kiko, conta um pouquinho pra gente qual é o tamanho desse problema. A gente não está aqui baseado só no que a gente acha. A gente está aqui baseado em muitos números e conta aqui para a gente qual é o desafio aí que vem se apresentando, o que os dados mostram para a gente sobre saúde mental e esse tema na organização. Isa, como a gente estudou nos últimos dias para fazer aqui essa live, os números têm explodido. Os afastamentos por saúde mental do INSS foram cerca de 220 mil em 2023. Em 25, já saltou para quase 400 mil, 80% a mais. E o burnout triplicou. É a doença que mais cresce nos afastamentos. Só ano passado foram 7 mil pessoas. Fora aquilo que não é registrado, dona Isabela. Isso mesmo, a gente falou muito aqui nos bastidores a preocupação, inclusive o medo das organizações em reportarem situações como essa de burnout. E a implementação da fiscalização sobre esse tema tem gerado muito essa dúvida também. Eu coloco lá no meu inventário, não coloco? Se eu colocar, eu estou realmente afirmando que tem um problema na minha organização? Vamos falar sobre isso aqui também, né, Kiko? Porque, veja bem, Eza, não é só uma questão de benefício. Tem um custo. Passou a mais de quase 900 milhões de reais. Então, assim, o mundo do trabalho, passivos ligados a burnout, já são bilhões de reais. Ou seja, não é só o bem-estar. Evidentemente, a gente está falando sobre bem-estar, mas também é risco de negócio, Eza. É isso mesmo. Por isso, a gente fala muito que a NR1 deveria deixar de ser vista como um problema para as organizações, a gente conseguir parar com essa disputa, é um problema, é o governo jogando essa para as empresas, mas muito mais como uma solução. Então, o que acontece com essa novidade da NR1? O risco que antes era fiscalizado, o risco físico, o risco químico, o risco biológico, passa também a entrar
como potencial fiscalização na auditoria os riscos psicossociais. E o burnout está aí dentro dessa configuração de risco psicossocial. E lembra, né, Isa, a gente falou isso na nossa primeira live, a suspensão das multas não faz com que a obrigação de identificar e gerenciar o risco tenha que ser executada. Então, não espere a multa. Vamos em frente. Vamos lá, Isa? Então, isso, quando a gente está falando... Vai lá, Isa. Desculpa. Eu estou com algum desafio aqui na minha internet, mas é isso mesmo, Kiko. Eu acho que a gente não pode ficar parado esperando que a liminar, né, vai permanecer, as coisas não vão mudar. A gente tem que usar esse tempo para se preparar. E falando especificamente desse tipo de adoecimento, porque não é só o burnout que se classifica como risco psicossocial, a gente hoje vai pautar nesse tema porque é um tema muito importante também de se tratar. A gente vai falar um pouco disso, como a gente observa esses sinais, né? O que é o burnout? Esse esgotamento, né? E o burnout relacionado ao trabalho, né? Então é só um cansaço, é uma frescura, é alguém que está querendo aumentar que não aguenta a pressão, alguém que está de corpo mole, é só isso, Kiko? Eu acho que a gente não pode terceirizar o problema, falar que é questão de geração, é questão de perfil, é questão de A, B ou C. O burnout é um fenômeno ligado ao trabalho e ele tem 3 dimensões. A primeira é a exaustão de energia, a segunda é o distanciamento do trabalho, ou seja, vira cinismo, e o terceiro é a queda na eficácia, a sensação de que nada que eu faço rende. Então, essas 3 coisas, elas apontam para o trabalho, para a atividade e não para a pessoa, correto, Isa? Com certeza, Kiko. E além da OMS já ter classificado o burnout como um fenômeno ligado ao trabalho, o próprio Ministério da Saúde no Brasil já deixa isso muito pacificado também. Então, é algo que a gente precisa entender um pouco melhor. O Ministério Público do Trabalho recentemente lançou, inclusive, um fluxograma apresentando o nexo causal com a questão do adoecimento do trabalho. Então, é importante que a gente comece a acessar esses materiais e entender um pouco mais a fundo para ter repertório, né? Mas aqui o foco hoje, a gente falar um pouco dessa virada de chave para a liderança. O trabalho adoece, mas temos caminhos aí para manejar esse problema. Então, Isa, eu adorei você ter falado que é o trabalho que adoece. Então, é parar de apontar e achar que são as pessoas, procurar na internet coisas milagrosas. Não tem isso. Porque por que importa tanto essa questão do líder, né? Porque 70% da variação do engajamento do time, segundo a Gallup, é o líder como fator ou de risco ou de proteção. Então, a internet da Isa deu uma caída, turma. Mas você que chegou agora, burnout não chega de repente, hein? Dá sinais e nós estamos aqui falando que é o líder que consegue enxergar isso primeiro. Então, vamos lá para os sinais. Turma, a OMS, a Isa falou que tem N outros elementos que ajudam, mas aqui a gente vai trazer 3 coisas simples, né? Que já está deliberado, divulgado. Primeiro é a energia da pessoa que não volta. Não é o cansaço de terça, a pessoa que volta de férias, em uma semana ela já está esgotada. Ela já chega cansada. Então, você precisa observar como que as pessoas estão. Eu lembro da minha época de varejo, quando a gente fazia aquele briefing para abrir a loja, na troca de turno. Eu também vi isso em operações industriais. Nesses momentos, é importante a liderança estar atenta aos sinais das pessoas do time, para poder identificar esse elemento. Outro ponto, que é o segundo sinal, é o distanciamento. Aquela pessoa que era sempre puxada para frente, aí de repente
ela não levanta mais a mão, aí quando você faz uma pergunta, ela responde, tanto faz, ela fica irônica, some, no trabalho, muitas vezes, essa pessoa não liga a câmera, não é porque caiu o sinal, ela não liga a câmera porque ela está distante, ela está afastada, né? E o terceiro sinal é a redução do desempenho. Então, quando a pessoa começa, né, você percebe que ela fica além do horário, ela não consegue entregar no prazo. Então, antes de apontar dedo e classificar a pessoa como A, B ou C, preste atenção no padrão, né, Isa? Era isso que a gente estava falando. Muito bem, Kiko. Bom, caiu aqui a conexão, obrigada por me resgatar de volta, mas é isso mesmo, né? Alguns sinais são muito evidentes, é o que a gente falava. 5 minutos de foco de uma liderança pode mudar toda a realidade aí desse processo, né? E como a gente se coloca nesse papel, de novo, não como um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, porque essa é uma condição muito séria, né? É uma definição que precisa ser dada por especialistas, mas como a gente se coloca como bons observadores de um processo que impacta também eu como líder. Claro, né? Se os meus liderados não estão entregando o seu melhor, produzindo o seu melhor, todo o time está prejudicado. Então, não é sobre o diagnóstico, é para além disso. Turma, e o ponto é, o RH não consegue estar em todos os lugares, em todas as operações, mesmo quando é um time super dedicado. Então, é o líder que precisa, porque a gente falou na primeira live, se quase 30% do seu time está com a performance baixa, você não vai conseguir entregar suas metas, os seus resultados. Então, fique atento, certo, Eza? Isso mesmo. E, gente, na semana passada a gente falou sobre os 4 E's, né, para a gente identificar alguns sinais. A gente colocou esse material no formato de workbook, de playbook, que vocês podem baixar também na nossa landing page. Ficou super bacana o material, ficou super bonito. Então, não deixem de ir lá, não deixem de baixar esse material gratuito, tá super bacana. Pode ser um guia de bolso muito importante para vocês levarem na segunda-feira, no dia a dia, e começar a colocar isso em prática, tá? E aí, Kiko, eu queria muito te perguntar, você aí como uma liderança muito experiente, né, que atua no mercado já há muito tempo, quando que, na verdade, a gente está falando muito aqui do papel da liderança, responsabilidade da liderança, e a gente percebe que essa liderança também está muito exausta. E quando é a própria liderança que está nesse processo de esgotamento, que está acometida também por esses sintomas e quase que caracterizando, de fato, esse afastamento. Como é que a gente pode pensar esse processo de apoiar também a liderança? Super importante, Eza, porque o líder também é gente, né, turma? Ele não é super-homem, super-heroína. 7 em cada 10 líderes já pensaram em largar o cargo. Então, se você é um líder exausto, os 3 sinais valem para você. E cuidar de você não é luxo, é parte do método, porque um líder esgotado não vai enxergar o time. Isso mesmo, Kiko. E como que a gente pode pensar aqui nessa linha, né, de não confundir, muitas vezes, né, um dia ruim também como um sinal de burnout? Isa, perfeito, porque a chave é essa. Burnout não é um dia ruim, é uma tendência que ninguém interrompeu. Seria como uma sequência de dominós que elas vão caindo até chegar ao final. Então, um dia cansado é humano. 3 semanas em queda, nos 3 sinais, aí já existe um padrão. O líder que erra é o que reage ao dia e que não repara no dia a dia. Então, turma, você que chegou agora, nós estamos falando de burnout, um tema importante que tanto o líder quanto o time precisam estar atento aos padrões. Voltando, enxergou o sinal, o que o líder faz antes de virar afastamento é os 3 P's que nós falamos agora há pouco. Primeiro, padrão, olha a tendência, não o dia a dia. Anote, coloque nos seus materiais. Qual é o segundo, Eza? Muito bom. Segundo, gente, eu acho que talvez o principal desafio, parar, pausar, né? Então, como é que a gente realmente protege esse momento de desconexão, quando a gente está de férias? O que acontece nas nossas férias, né? Como que a gente gerencia as micro
esses micro acontecimentos que tiram a gente dessa zona de desconexão, de relaxamento. Então, realmente, eu acho que para mim, principalmente, esse é o mais desafio. Eu sou muito dessa geração de que, muitas vezes, descansar não é uma possibilidade. Quem está descansando, né, não é bem visto. Não está engajado. Uma reflexão para a gente pensar um pouco da importância realmente da gente pausar, da gente desconectar, colocar o pé no chão, né, o Kiko, grounding. E o terceiro, turma, é prioridade, redesenhar a carga. Redesenhar é tirar. Então, por exemplo, você quer criar uma nova iniciativa no time, use os ritos, as reuniões, os elementos de governança que já existem, não crie mais. O que sai, o que você consegue, senta com a pessoa, olha a semana dela, o que eu consigo tirar? Como o burnout é do trabalho e não da pessoa, atenção, papel e caneta anotando. Não é a pessoa, é o desenho do trabalho. O que a gente mexe no dia a dia? A NR1 obriga a tratar isso como risco de verdade. Certo, dona Isa? É isso mesmo, Kiko. Eu acho que esse ponto é fundamental. É sobre tirar isso, porque acaba que esse tema está muito, de alguma forma, muito pop, né? Todo mundo, às vezes só um dia ruim, estou com burnout, tudo virou burnout. Então, justamente como a gente sai desse senso comum e realmente coloca o burnout, né, dentro da sua importância. Por isso eu mencionei aqui o fluxo que foi criado aí pelo Ministério Público. Vamos colocar disponível lá, Isa. Vamos disponibilizar, né, para o pessoal entender. Tem lives aí também já acontecendo sobre isso. A gente não vai, né, na nossa live, a gente não vai se propor a explicar isso tão tecnicamente, mas olhem para isso com seriedade, não vamos tratar como mimimi e, de fato, a gente levar isso a sério. E esses 3 P's trazem para a gente esse processo, né? Padrão, pausa, prioridade. Realmente a gente sair desse... Eu percebi, né, para algo onde eu possa colocar em prática, encaminhar, a gente falou muito isso lá dos nossos 4 E's, encaminhar, dar um acompanhamento correto, sério para esse processo, e o que realmente for burnout, ser classificado, acompanhado, tratado, gerenciado, e o que não for, a gente também identificar, olhar para esses sinais com seriedade. Se alguém está trazendo algumas questões que a gente precisa olhar, a gente não deve ignorar. Turma, e aqui é um trabalho de colaboração e de cooperação. E eu peço a ajuda de vocês porque eu e a Isa estamos escrevendo um livro sobre cultura e liderança humanizada, porque em tempos de inteligência artificial a gente não pode esquecer da inteligência humana. A gente não pode esquecer que se a inteligência artificial chegou para aquilo que é transacional, aquilo que levava horas para você análise, ganhando tempo, é para poder fazer outras coisas. Então, conta aqui ou no chat ou manda para nós relatos de como você trabalhou com isso. E dessa maneira, nós poderemos pegar os melhores relatos, evidentemente, com todo o sigilo, toda a consideração, para poder ajudar as pessoas com exemplos reais. Exato, Kiko. Muito bom. Seria muito legal, gente, se vocês pudessem contribuir com a gente, trazer esses cases para a gente realmente dar um pouco mais de vida, né? De fatos reais, a vida como ela é, nesse material que a gente está produzindo, que está ficando super rico, e com certeza também vai ser um material de uso prático para que vocês possam levar para a organização de vocês, tá? E aí, Kiko, quando a gente pensa, né, que esse sinal já é muito forte, a gente já está caracterizado, isso já está muito evidenciado, e não é mais sobre prevenção. E a gente tem falado muito isso, a NR1, ela vai trabalhar na causa raiz, justamente evitando que esse processo aconteça, mas muitas vezes ele já aconteceu, né? E como que a gente coloca isso na pauta, no nosso dia a dia? Agora é hora de conversar sobre isso. Como que a gente começa essa conversa? Isa, assim como numa área industrial, a manutenção, depois que o problema já aconteceu, é muito mais difícil, a prevenção é fundamental, mas muitas vezes você chega tarde, a coisa já está num nível como se fosse uma inflamação de um músculo. Bem, a gente na semana passada trouxe os 4 E's. Então, o Kiko, e até acho que respondendo aí ao Fernando, ó, o Fernando faz justamente essa pergunta. Ó. Eu até te interrompi, desculpa, mas você vai trazer, acho que um ponto que já responde ao Fernando. Ó. Como podemos ajudar o liderado, né, sem invadir esse espaço pessoal? Ótimo, Fernando. Muito obrigado pela sua mensagem. A gente já disponibilizou e está lá mente.kikocampus.com. Para você, os 4 E's tem um workbook
com um passo a passo, que ele, basicamente, ele traz o quê? Como que você enxerga a mudança sem invadir o espaço do seu liderado ou do seu par? Porque às vezes não é só o seu liderado, pode ser a pessoa que está sentada do seu lado e você pode estender essa mão. 2, escolhe o espaço certo para abordar essa pessoa. Não faça isso no corredor, na frente de outras pessoas, num cafezinho, né? Terceiro ponto, escute sem resolver. A gente falou bastante na live passada. Você não é psicólogo, você não é psiquiatra, você não está preparado para fazer isso. A gente não quer que você faça isso. Então, enxergou, escolheu um local, um espaço certo, escutou, abriu esse canal de escuta, aí você vai encaminhar essa pessoa para o pai, para o RH, para a saúde ocupacional. Nós falamos, né, Isa? O líder, ele não é terapeuta, ele é uma ponte, ele é o acesso, jamais o destino. Exato, e aí acho que também concluindo aqui esse raciocínio, Fernando, também é muito comum, e a gente falou disso também na semana passada, que muitas vezes essa colaboradora vai entrar no estágio de negação, né? Porque às vezes ele não está nem esperando essa abordagem da liderança, por mais que esse framework que a gente está trazendo seja humanizado, né, e vai criando essa intimidade, muitas vezes é um processo, e geralmente a pessoa vai até se assustar, né? Ela, não, meu líder está me perguntando sobre isso, será que se eu responder de forma honesta, isso vai me gerar, né, realmente um acolhimento ou uma demissão? A gente sabe que você falou, a sua empresa hoje trata disso, que bom, mas são poucas as realidades, né, que de fato a pessoa quando traz essa problemática, isso realmente vira um acolhimento. Então pode ser também que isso aconteça. Então aí também é um caminho da gente entender esse processo de construção de confiança nesses times. Então muitas vezes os colaboradores não relatam porque esse medo é real. A gente ainda vive uma era de um estigma sobre o adoecimento mental. Isso não é uma coisa comum, né? A gente muitas vezes ainda tem vergonha de falar que faz uma terapia, que procura, né, que toma um remédio, que precisa se regular, né, de alguma forma. Então, vejam, a gente está falando de uma coisa que ainda não é um tema muito confortável de se falar, né? Então, acho que se vocês seguirem lá esse framework, né, depois vão trazendo para a gente também, né, Kiko, se usaram, se foi útil, se isso tem ajudado vocês na prática, porque a nossa ideia aqui é trazer realmente ferramentas muito práticas para o dia a dia. E, turma, acho que a ideia dessa live é poder simplificar a gestão desse tema, e gestão significa que você tem que ter preparo, treinamento. Então, simplificamos porque é um sistema só, né? Exato. Seres humanos, emoções, todas as coisas positivas e todas as coisas que a sociedade onde o trabalho está inserido tem como prós e como problemas. E então, turma, a frase para levar desta nossa live é o trabalho que adoece. Então, é o trabalho que a gente tem que ajustar e não são as pessoas. Você não precisa de diagnóstico, você precisa de atenção ao padrão. Certo, Isa? Com certeza, que a gente tem falado muito aqui nessa sequência, né, de live, como a gente vai integrando esses temas, que é essa lógica desse cuidado constante, de como que a gente vai criando esse espaço de confiança, esse espaço de troca com os times, para que esses temas apareçam e que quando os temas aparecerem não sejam tratados como doença no CPF, e muito foco na organização, que é isso que a NR1 preconiza. Então, muitas empresas ainda confundem, né, pesquisa de clima com risco psicossocial. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando realmente sobre algo que vai olhar para o ajuste no trabalho. Então, o burnout é uma resposta a isso. O burnout relacionado ao trabalho é esse trabalho que ainda tem, né, metas que são inalcançáveis, uma pressão inadequada, a falta de autonomia para realizar o trabalho. Então, não é sobre, então não posso mais ter meta, eu não posso cobrar. Pode, tem que cobrar, né? Mas como que isso está estruturado dentro da dinâmica daquela pessoa, tá? Turma, a gente já está encaminhando para o fim da nossa live, que são até 30 minutos, não vamos ficar aqui falando para dar o tempo, porque a gente hoje ensaiou e está mais preciso aqui nas nossas ações, e a nossa visão é a cultura que precisa estar sendo trabalhada, e não
os indivíduos. Quando nós temos uma cultura onde as pessoas estão no centro, as pessoas precisam estar sãs, as pessoas precisam estar saudáveis. E quando a liderança consegue, com método, por isso que tanto os 3 P's, que já é uma ação para o burnout, mas com os 4 E's que nós temos lá no workbook gratuito, você pode, de uma maneira mais segura, ter conversas e poder ajudar as pessoas que trabalham com você. Então, eu peço a ajuda de vocês, continue participando da nossa programação. A nossa próxima live, vamos falar de como construir essa cultura que não depende só do líder herói ou da líder heroína, e o que a organização faz para que não caia tudo no colo do líder, porque precisamos nos ajudar, líderes, liderados, staff de apoio, RH, alta liderança, para que a gente corrija em curso, porque não dá para parar as organizações. A meta está aí, estamos em julho, a pressão é enorme, teve Copa do Mundo que está acabando, tem eleições que impactam no dia a dia, então vamos cuidar do ativo mais importante da organização, que são as pessoas, porque é a partir delas que a gente vai construir relações com a sociedade, com os clientes e com os fornecedores. Agradeço a todas as pessoas que estiveram com a gente, principalmente a minha querida parceira Isabela, que está comigo construindo algo muito importante. Muito bom, gente. Ó, segue a gente, ativa o sininho, se inscreve para o próximo evento, que a gente já está aqui se aquecendo para na semana que vem reencontrar vocês. Obrigada, Kiko, mais uma vez pela parceria. Espero que tenha somado aí para vocês, gente. Obrigada também pelas trocas, pela audiência. Até semana que vem. Valeu, turma! Então, até semana que vem com mais um Mente no Trabalho. Um abraço para todas as pessoas. Tchau, tchau!